14º salário é o tema que a gente vai falar. Como o Thiago é um que participa do tema, vou pedir para o Thiago ficar mais um pouco, para ele dar o comentário dele sobre isso também. Vamos lá. São 2 anos de luta. Ninguém da base do governo veio para dar ajuda. Fomos nós que mobilizamos. É essa equipe, essa turma que está lutando aqui. E hoje a gente sabe que a realidade são duas. Uma, se o 14º não foi pago, foi por incompetência, ingerência e falta de vontade do governo. Ingerência, porque o governo foi lá e retirou o 14º a pedido do Arthur Lira. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o 14º tinha recurso, tinha condição, e ele achou que o voto do aposentado não interessava, não precisava. E é por isso que a resposta veio no final. Só que Lula não falou também de 14º, sendo que teve todas as chances. O Janones me mandou uma mensagem e disse, ó, eu falei direto com o Lula. O Lula não quis comentar. Ok, ontem isso. Que eu perguntei, mas e o 14º? Ele falou, não, o Lula não quis comentar. Ou seja, também deu uma de João sem braço. Mas o Lula não faz a ingerência que o Bolsonaro faz. Ou seja, se a gente for lutar e o presidente da União Brasil, o presidente da CCJ, colocar em votação, eu não acredito que seria uma medida do Lula ir lá fazer aquela ingerência absurda para retirar. Seu comentário, Milton Antunes, e depois Thiago. Sandro, eu preciso fazer o papel do advogado do diabo. Olha só. Eu lembro de uma conversa que eu, você, o Felipe tivemos com o Pablo Marçal no Rio de Janeiro, e quando falávamos para ele assim, jogamos para ele sobre o 14º salário, ele falou a priori que apoiava, mas ele foi muito coerente quando o Pablo Marçal disse, olha, a gente precisa sentar e estudar isso, ver a viabilidade, e aí a gente dá o direcionamento. Eu acredito que em nenhum momento houve uma conversa com o presidenciável até então Lula sobre detalhes do que seria e como seria colocado em prática o 14º salário. Até porque o próprio Janones, eu tenho certeza que não se ateve a esses detalhes diante da turbulência que estava sendo a campanha. Por isso eu acredito muito que o Lula jamais se oporia a isso, jamais colocaria empecilhos diante disso, e que agora, né, hoje mesmo pela manhã eu me pegava pensando, poxa vida, estava no banho pensando, os aposentados ficarão sem o 13º agora no final do ano. Ano que vem, se repetir o que a gente vem acompanhando nos últimos 2 anos, os aposentados serão seu 13º lá para maio, abril, maio, junho, nesse meio tempo aí. O que é que o Lula pode fazer diante de um orçamento que já está aprovado para 2023? Então, vem uma série de questionamentos onde a gente precisa colocar o pé no chão e entender que eu acho que no devido tempo a gente vai ter a resposta. Agora, vale lembrar que Bolsonaro sempre se cercou, pelo menos era a fala dele, de pessoas capacitadas para conduzirem o Brasil, cada um na sua pasta. Enquanto ele apenas representava o país e falava um monte de abobrinha, né? E que infelizmente se enrolava nas próprias palavras. Era isso que acontecia. O Lula sempre se envolveu profundamente dentro de assuntos como, por exemplo, matar a fome das pessoas e buscar ajuda para os menos favorecidos. Eu não acredito que Lula dará as costas para os aposentados e para os pensionistas, porque mesmo não falando sobre 14º salário, ele sempre falou sobre aposentados, ainda que de maneira superficial, até porque não houve nenhuma discussão dentro dos debates com profundidade sobre esse assunto. Infelizmente, os debates ficaram no campo, né, das acusações e das defesas. A gente não teve um debate presidenciável que o brasileiro precisava ouvir, baseado em propostas. Então, isso, infelizmente, trouxe o que a gente não queria ver, que a gente já sabia, já conhecia, os podres do Bolsonaro e os podres do Lula. Isso, sinceramente, não vinha ao caso. O Lula se propôs a apresentar para os brasileiros propostas, inclusive de maneira muito incisiva agora no último debate. E o Bolsonaro continuou no campo das acusações. Agora nós temos um presidente eleito e que se precisa agora realmente convergir forças, porque o Lula, diferente do Bolsonaro, não tem só um discurso direcionado para um Brasil melhor. Ele já provou que ele coloca em prática, ele arregaça as mangas e vai para a luta junto com quem tem que ir. Esse é um diferencial que também vai fazer muita diferença agora, a partir de 2023. Eu acredito, Thiago, dentro até do que você falou, que realmente o Lula tem um perfil totalmente diferente do Bolsonaro. E para mim, a peça-chave, eu acho que uma coisa primordial que o Lula tem, que o Bolsonaro jamais terá, chama-se sensibilidade.